O cara que não toma vacina, ele é um risco só para ele ou ele é um risco para quem tomou a vacina também? Ele também é para quem tomou, porque se ele, principalmente porque algumas pessoas, principalmente as pessoas que ficaram que são imunossuprimidas ou que estão tomando medicamentos, a vacina funciona de forma pior. E essas pessoas estão morrendo mesmo tendo sido vacinadas. Então, essas pessoas, a gente precisa ter muito cuidado e não vai adiantar. Então, essas são as pessoas que vão ser no tempo vai ser mais difícil de você controlar se isso ficar uma endemia, porque elas realmente vão ter formas mais graves da doença. É essa pessoa que a gente tem que proteger. Então, por sorte agora, por sorte não, por muito trabalho da ciência, tem agora esses medicamentos que vão ser um alívio para isso, né? Cada vez mais você vai poder, lógico, ainda muito caros, ainda nem foram aprovados no Brasil, é bom dizer, né? Ainda estão entrando, acabou semanas que os estudos acabaram e que eles vão começar a pedir o registro nos vários países. Mas eu acho que isso vai ser uma coisa importante para esse grupo. Mas, se não, esse grupo é muita chance deles morrerem de Covid. O imunossuprimido, ele tem alguma limitação na vacinação ou no remédio? Ele, tipo, não pode tomar vacina, sei lá. Não, ele toma a vacina, mas a vacina não funciona tão bem porque o sistema imune não consegue responder da mesma forma que uma pessoa que é imunocompetente. Então, até protege um pouco, mas eles têm casos mais graves. Menor a proteção, né? Tá. A proteção é menor. A nossa população, assim, eu não tô tentando defender o cara que não toma vacina, não. É só para entender mesmo, tá? Porque assim, a gente tem várias... Tá acontecendo aí... tem várias discussões sobre passaporte da vacina, não sei o que e tudo mais. Obrigatoriedade da vacina. Eu vou chegar no ponto que eu quero, mas antes... a população de imunossuprimida, de pessoas com esse problema, ela é bastante significante, um número significante no Brasil, a ponto da gente precisar impor as pessoas a se vacinar, ou essa imposição da vacina obrigatória, por exemplo, se rolar, ela não tem a ver com esse grupo, é mais um... Ou é fácil de controlar esse grupo de imunossuprimidos aí? A gente tem existe um controle? Todo mundo que toma quimioterapia, por exemplo, você conhece alguém que fazia tratamento para câncer? Não conheço, graças a Deus. Entendeu? Parece que as pessoas têm que pensar, eu conheço várias pessoas próximas, ou talvez seja faixa etária, entendeu? Sempre tem, entendeu? É bastante, eu não sei te dizer, eu nunca pensei por esse lado, né? Quantas pessoas. Porque mas assim... são muitas pessoas, não é pouco, não. É que eu queria entender e dissociar também o que está sendo decisão política e o que está sendo decisão científica. Porque, assim, o Bolsonaro, por exemplo, ele fez uma aposta nas pessoas ficarem doentes... Imunidade de rebanho. Ele fez uma aposta nesse sentido, fez uma aposta no sentido da cloroquina, dos outros remédios e tudo mais... e agora ele, assim, eu queria entender mesmo porque assim, a gente vê, por exemplo, o governador de São Paulo, o Dória, com uma pegada diferente, mas eu tenho a impressão que são decisões políticas e não exatamente científicas. Então eu te pergunto sobre a obrigatoriedade da vacina, se ela é realmente um movimento que a ciência acha que é interessante, ou se isso é apenas decisão política de algum engravatado, alguma coisa assim. Era isso que eu queria saber, no fim das contas. O que você acha? Então, assim, eu não sei se a gente pode dizer que principalmente numa epidemia, que é uma questão que tem tantas pessoas e mexe com tantas coisas, que é uma decisão científica só. Eu acho que não dá para fazer o que foi feito, que é negar, e ir num raciocínio cada vez mais negacionista. Mas na hora que vamos tentar tirar esse tipo de... Não dá nem para discutir. Então, pensar aqui. Agora nós estamos aqui com um grupo. Essas decisões são são políticas no final. Você vai chegar e falar, olha, eu acho assim, eu vou querer proteger. Agora, é científico dizer, se eu te falar com um número, tem 1 milhão de pessoas, eu estou chutando aqui. Tá bom. Você acha que é razoável ou não que a gente tem que proteger essas pessoas? Se forem 10 mil, que número que é? Qual que é a sua decisão? Vou passar a decisão para você, olha. Você fez a pergunta, eu falei,
Qual é o número que você acha que é razoável? Aí é político. Porque é uma questão de quanto a gente acha que isso é importante e de quanto... Então, assim, tem as duas coisas. Acho que dizer que é só ciência não é. São sempre as duas coisas juntas. Você pode falar. Lógico, não tem nem cabimento. Você acabou de provar que a droga não funciona. Você continua distribuindo essa medicamento. Manaus, chegar faltando oxigênio e você levar a cloroquina, não tem nem discussão. Não dá para discutir isso. Tem uma teoria da conspiração que diz que lá em Manaus... Teoria da conspiração, hein? Isso aqui vi na internet. Que lá em Manaus foi meio que os caras deixaram rolar para ver se a imunidade de rebanho funcionava. Entendeu? Mas seria horrível isso daí, né? Seria absurdo. Mas eu entendi o que você está dizendo, então. Assim, qual que é o número? Qual que é a TOF? O que a gente... E todo esse tipo de decisão, que no tempo a gente vai ter que criar regras antes de ter a epidemia. Porque o melhor seria se a gente pensasse um grupo de regras de como a gente vai agir numa epidemia. Inclusive de quem são os cientistas, quais são os cientistas que você vai chamar para falar. Entendeu? Quem que são? Você vai escolher da onde? Porque a gente viu alguns cientistas indo falar uns absurdos também, então você tem que ter eu acho que isso é muito importante, que se formem câmaras científicas com definição de como você escolhe essas pessoas, elas são indicadas por quem, como vai ser para você chamar realmente que tem uma coisa científica. Mas aí acho que com essa pandemia aí, o pessoal vai criar esses protocolos a partir de agora. Eu acho que precisa, né? Na verdade, a gente perdeu muito. Essa epidemia chegou num momento muito ruim da humanidade, porque, primeiro, existia uma guerra contra... Uma guerra, mas organismos como a ONU, como a OMS, estavam desacreditados, não tinham força política. Então, é muito difícil você organizar certas coisas e tomar decisão quando você está quebrando esses organismos, né? Os Estados Unidos não querendo, boicotando de dar o recurso que queria dar com o Trump. Sim. Aqui mesmo. Então, esse é um momento político ruim, que não existe epidemia ou uma guerra, você tem que ter consenso, você tem que trazer as pessoas juntas, você tem que juntar as pessoas. É uma guerra, se cada um fica dando tiro contra o outro. E eu acho que foi o que aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que preparar, e é a próxima, para a gente não entrar tão assim, sem saber o que fazer. Porque numa epidemia, se você vai pensar o que você vai fazer, não pensou antes, você não dá conta de fazer, porque é muito rápido, você tem que ter muito certo o que você quer. Porque uma próxima vai ter, né? Eu acho que sim. Olha, do jeito que está, é capaz de ser até a polio. Eu acho que é bom todo mundo vacinar os seus filhos, não esquecer do Zé Gotinha e nessa, porque não precisa ser nem um vírus muito diferente. Só de pensar isso aí já ia dar uma tristeza.